Ontem foi dia do Enem e a redação, mais uma vez, deu o que falar. Foi, Edgar, deu o que falar, mas antes eu queria dizer, viu, Ed, que caiu em desuso já os atrasados do Enem, né? Que era um grande evento, uma grande festa. Ninguém atrasou? Por quê? Muito aguardado. Então, não é mais acontece? Rolou tanto fake nos últimos anos que eu acho que acabou também perdendo a graça. A gente que chegava atrasado de propósito, né, pra poder aparecer na televisão. E eu acho que o horário de verão deu uma ajudadinha também. Ficou todo mundo com tanto medo de atrasar por causa do horário de verão, né? Aí ficaram mais preocupados ali. Mas a redação realmente chamou atenção pelo tema atual, né? Foi o tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí os textos para ilustrar e também para ajudar os estudantes a poder fazer essa redação, trazia muito o uso dos algoritmos, né? Isso. Então não tinha nem tanto a ver com as fake news, mas sim naquele material que é estimulado para determinadas pessoas e que tendem realmente a manipular as pessoas aí nas redes, né? Então é um tema extremamente atual, que os alunos obviamente que estão a par disso. Então, a meu ver, e fugir um pouco dos anos anteriores em que os temas abordados eram sempre sobre minorias, né? Então, teve há 3 anos atrás violência contra a mulher, depois teve intolerância religiosa, depois desafios para a formação educacional para os surdos, e agora vem esse tema que foge um pouco das minorias, mas traz uma atualidade aí, um tema bem importante que pode até ser considerado como um tema de fácil acesso aí para os estudantes, né? Foram 4.139.312 estudantes que responderam aí questões de ciências humanas em linguagens. O índice de abstenção foi o menor desde 2009, 25% apenas não compareceram. E aí, no tema de ciências humanas, foram abordados temas como direitos humanos, diversidade, o período da conquista da América e a crise hídrica. Já no exame de linguagens, tivemos temas como feminismo, racismo, violência contra a mulher, o hino nacional, e das perguntas aí que mais chamaram a atenção foi uma que abordava aí um dicionário criado somente para o vocabulário usado por travestis. Sim. Todos esses temas aí, claro, né, gera muita polêmica, muita gente dizendo que foi uma prova esquerdista, feita por professores de esquerda, e outros falando que não, que é mais ou menos isso mesmo, né, que a prova acabou sendo até um pouco previsível comparada a anos anteriores. Deixa eu ouvir vocês. Deixa eu só corrigir, o Pajubá, como ele é chamado, que é esse dicionário... Ensina aí a gente. É um dialeto, Pajubá é um dialeto, mas é que tem um livro que chama Aurélia, que é um dicionário de Pajubá, que foi o que inspirou a questão. Ele não é um vocabulário usado por travestis somente. Pelo grupo LGBT inteiro, pela comunidade inteira. E as pessoas de casa usam esse tipo de vocabulário também. Embora fosse um nível um pouco avançado nessa prova, a gente fala, é um babado, deu um bafão, alguém deu a Elsa. E eu sei que muita gente vai ficar de cabelo arrepiado de ouvir isso. Mas o fato é que o texto queria falar de figuras de linguagem. Mais do que fazer alguma propaganda da comunidade LGBT e etc. Mas eu sei que a revolta é muito grande por causa disso. Mas é uma história importante... interessantíssima, né? De vinda de muitos termos de Yorubá também. Exatamente, é derivado do Yorubá. E pra quem não sabe, o Pajubá nasceu basicamente porque as travestis, de fato, nos anos 60 e 70 eram muito perseguidas. Então, quando viam que algo ia dar errado, elas tinham um dialeto próprio pra elas se comunicarem e se entenderem. Logo depois isso se espalhou. Então, assim, só não se choque, ouvintes. Talvez você fale um pouco de Pajubá e não perceba. Ele está no meio de nós. Bom, faz sentido, Joel, Não, acho que esse olhar aí como uma prova com ideologias. O que as pessoas não percebem é que a prova não é porque está no são enunciado... assuntos, desculpa te interromper, mas ou são assuntos que estão no cotidiano e precisam ser falados. Porque tem muito isso também, né? A prova acaba servindo até como um canal de informação para os próprios jovens e para a sociedade. Porque não é que a prova seja, assim, o objetivo da prova seja te convencer que, nossa, como é legal a cultura LGBT,
Ou tinha uma questão lá sobre Tomás de Aquino, assim, acho que, que é o filósofo, inclusive, que eu estudei no mestrado, assim, tinha um argumento dele, que eu imagino que os alunos nunca tenham visto. É pra pessoa ler aquilo pela primeira vez, pra ficar sabendo alguma coisa e responder algo bastante simples acerca daquele texto ali. Então não é que eles estão propondo coisas ali. Só faço comentário também que eles colaram lá um pequeno texto do Tomás de Aquino, de um argumento, perguntando, só que infelizmente aquele argumento não era defendido pelo Tomás de Aquino, ele criticava aquele argumento. Quem defendeu era o Santo Anselmo, quem preparou a prova cometeu um erro ali na formulação, mas enfim, foi legal pelo menos ver aquele argumento, era um argumento sobre a existência de Deus sendo trazido ali à prova, e talvez com o governo Bolsonaro esse tipo de argumento se torne mais comum aí nas provas dele. Sabe uma coisa que eu não entendo? De verdade, eu vi algumas pessoas questionando nas redes sociais, acham que esse Enem é um Enem petralha, porque ele aborda questões como racismo, feminismo e mesmo diversidade. Não é melhor falar sobre e discutir do que simplesmente silenciar? Trazer os estudantes à reflexão. Tô falando independente de sua ideologia política mesmo. Eu não entendo por que falar de feminismo e falar de racismo ou falar de comunidades LGBT é necessariamente algo típico dos petralhas. Acho que todo mundo deveria falar sobre. Esse de 90 questões, duas, pois abordando isso. Pois né? Exato. Não é um panfleto. Temas ali. Não é que uma prova tivesse, nossa, a prova foi dedicada ao feminismo, né? Não foi isso, teve uma ou duas questões. E essa questão do dialeto aí, realmente, a pergunta diz o seguinte, né? Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Então, realmente, o Fefito me corrigiu bem, não é só por travestis. E no próximo final de semana, no domingo, dia 11 de novembro, os estudantes voltam aí para as provas de ciências da natureza e matemática, Edgar.